Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É disso que nós estamos falando, é desse tipo de mudança que nós queremos agora no nosso São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E vocês viram essa do Oscar? Então quer dizer que ele era Judas antes de sair, agora já tá todo mundo querendo, tem gente que não querendo. Só que assim, vocês viram as condições pro Oscar voltar? Vocês viram as conversas pro Oscar voltar? Então a história não tá batendo tanto assim. E galera, tem também o Renato Gaúcho que está disponível, está fora do Grêmio. E aí, o que o São Paulo tá esperando? O que nós estamos esperando pelo Renato Gaúcho? Que é um técnico que é, basicamente, falando tecnicamente, falando de jogo, é muito melhor que o Zubeldia, que tá lá. E é o cara que sabe, só pegou tranqueira ultimamente lá no Grêmio, nos últimos 3, 4 anos, sei lá, 2, 3 anos, só tranqueira. E sabe mais, né? E faz uma gestão de elenco muito boa com a quantidade de tranqueira que tinha ali na mão. Só que, nós temos também boas mudanças no São Paulo em relação ao técnico Luiz Zubeldia, que a torcida, que a diretoria resolveu dar um chacoalhão. Era tudo que nós queríamos. O técnico, ele tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que, é óbvio, que ter a assinatura dele, só que quando o trabalho não tá funcionando, amigo, a diretoria tem que chegar junto, a diretoria tem que dar uma prensa nele. E o Zubeldia já fala com o Oscar e com o Wendel e também a diretoria mandou colocar a base. Tudo isso e muito mais vão acompanhar aqui, Luciano, Arboleda, atualização excelente do Luciano, maravilhosa. Olha, gente, é uma reviravolta, é uma virada de chave muito boa aqui nesse vídeo. Conto com vocês, vão deixando like aí, deixa o like, se inscreve aí no canal, que eu vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês de tudo que rola no maior clube do mundo. Gente, Arboleda, o que nós temos aqui é que não tem proposta pelo Cruzeiro, ainda bem, né, não vai. Nós vimos aí muito zum, muito rumor, muita coisa em volta disso, do Arboleda possivelmente sair do São Paulo, e vimos uma saia justa, né, desse Juan Tressoldi entrando no lugar do Arboleda. Mas as notícias são excelentes, Juan Tressoldi não jogará mais de titular no São Paulo, parece que precisa entrar um jogo ou outro lá pra atingir uma certa meta aí, né? Então ele vai ter que jogar alguns jogos pra ser comprado. O São Paulo parece que tem interesse de comprar o Juan Tressoldi. Mas a boa é de que o Arboleda continua no São Paulo. Nós precisamos disso, precisamos de um zagueiro do nível do Arboleda. Não tem essa conversa de que, o Sabino tá jogando bem, o Juan Tressoldi. A zaga do São Paulo, galera, é Alan Franco e Arboleda. Isso está definido, está decidido. E ainda bem que agora nós não temos nada do Cruzeiro pelo Arboleda e muito provavelmente o Arboleda continuará no São Paulo sem novidade nenhuma. O São Paulo irá continuar com os vencimentos, com o acordo que já fez e se esforçou bastante para fazer com o Arboleda de forma necessária. Galera, novidade maravilhosa envolvendo o Luciano, é isso mesmo. Pelo que nós temos no momento, as propostas pelo Luciano são muito maiores. É maior, ele já ganha. Parece que ele já ganha uma verdadeira fortuna, né? Falam que chega em quase 1 milhão. E deve ser isso mesmo, né? Quem fala o contrário disso não sabe o que está falando. Alguém já mostrou pra vocês o contrato do Luciano? Alguém aqui já viu o contrato do Luciano? Eu não vi. Falam que ganham muito. E pela hierarquia, né? Pela influência que ele tem dentro e fora do time de São Paulo, parece que é muito. Só que vocês estão sentados aí? Vocês querem ouvir a boa? Porque quem tá sentado pode levantar, pode comemorar. Porque muito provavelmente o Luciano deixará o São Paulo. Falam em proposta de quase 3 vezes mais do que ele ganha no São Paulo hoje. Então é pra comemorar muito. Lamento a forma como o Luciano está saindo de São Paulo. Foi um jogador que em certo ponto vestiu a camisa, fez gols importantes, só que da forma como ele tá, eu sou o 10, que não é nada, você não é nada de 10, tá? Eu sou o 10, eu sou tal. Ele se coloca acima do São Paulo, ele se coloca à frente do São Paulo Futebol Clube, e aqui não é assim. Pela forma, por tudo que tá acontecendo, que vai embora, que saia do São Paulo. Ninguém é maior que a instituição São Paulo, ô queridão. Então, nós estamos falando aqui de muitos comemoraram demais quando o Rames saiu, quando o São Paulo nem cogitou o Memphis Depay por causa da folha. O Luciano é salário grande também. E o que tá rendendo? Nada. Então é pra comemorar muito, gente. Esse vídeo aqui, ele é uma coisa assim espetacular, com mudanças imediatas o Arboleda continuando, Luciano saindo e tem também o Wendel. Já vou chegar no Oscar e na base do São Paulo, porque o Zubeldia já falou com o Wendel também. O jogador que está para chegar no São Paulo, jogador que nós precisamos demais. Neste momento nós olhamos muito
Tá todos nós aqui, cadê o meia? Cadê o meia? E tá chegando também, mas o lateral esquerdo também precisa muito. Na verdade, precisamos de lateral esquerdo e lateral direito, mas a diretoria também se movimenta muito forte para isso e o nome aí chegando é o Wendel. Já vimos que o Zubeldia conversou, e quando chega assim, nas conversas, eu vejo muitos de vocês me perguntando, e o Tidico e o Thiago Mendes? Esse é um dos que eu acho que chega para 2025, pela forma como foi lá atrás. Pela forma como o São Paulo tinha falado e tinha nos mostrado do interesse, e até mesmo do Thiago Mendes interagindo, e as atitudes do Thiago Mendes já como se fosse jogador do São Paulo, já está igual do Oscar e do Wendel, que já falam com o técnico do São Paulo, que já conversa com o técnico do São Paulo de tática, de posição, se vai jogar ou não, de perfil de jogador. Então esse Wendel é uma coisa assim maravilhosa, fantástica, porque neste momento nós estamos com os olhos todo pro Oscar, que é o meia, que é o 10, mas o Wendel também é parte muito importante porque é uma lateral esquerda que faz o quê, gente? Vai fazer 20 anos que o São Paulo não tem um lateral esquerdo. Que conversa é essa? Depois do Júnior. Foi o Júnior, né? Depois do Júnior não tiver mais ninguém. Reinaldo é o pior da história, um dos piores da história, né? Não tão ruim técnico. Olha aí, olha, ó, depois do Júnior dá pra falar de Reinaldo e Caio Paulista. Então, não temos lateral esquerdo faz quase mais de uma década que nós não temos lateral esquerdo. Então, a chegada do Wendel agora, nós não podemos esquecer em Casares e diretoria. A chegada do Wendel agora se faz muito necessária. E galera, tem o Renato Gaúcho disponível. Eu já vejo que muitos de vocês falam do Renato Gaúcho e eu concordo plenamente. Para ser melhor técnico que o Zubeldia, você não precisa ser o Dorival, o Renato Gaúcho, não estamos nem comparando, né? Abel Ferreira, Jorge Jesus, Rui Castro, não tô nem comparando, Galhardo, a gente não tá comparando o nível de técnico. Para ser melhor que ele, qualquer um. Qualquer um é melhor técnico que o Zubeldia. Eu tô falando dos que são técnicos, eu não tô falando de Carpini, tô falando de quem é técnico de verdade. E o Renato Gaúcho, ele é um bom técnico, conhece muito o futebol brasileiro e tem o que talvez seja a nossa maior dor, galera. Talvez seja o maior problema, o que mais nos tira a esperança. É a gestão de elenco, é o vestiário do Renato Gaúcho. Nós vimos, falei isso aqui pra vocês na introdução do vídeo. Nós vimos como o Renato Gaúcho lidou com todas aquelas tranqueiras que foram jogadas para ele no Grêmio nos últimos anos aí. Olha, se olhar bem, o Renato Gaúcho, se olhar bem mesmo, se a gente fizer um trabalho analítico, crítico, criterioso do que ele fez lá no Grêmio, talvez o Renato Gaúcho seja um dos melhores técnicos do mundo. Esse cara, ele pegou quem? Ele pegou Borja, ele pegou o Luan, ele pegou tudo que tinha de ruim. Ele pegou tudo que tinha de refúgio. Eu não vou lembrar todos. Ele pegou o Rafinha quando saiu do Flamengo. Ele pegou todos os jogadores que... acho que o André Balada passou por lá. Eu acho que o Fernandinho, não lembro. Tudo que tinha de ruim, tudo que tinha de velharia, Diego Souza, era tudo jogado na mão dele. Então, proporcionalmente... Talvez o Renato Gaúcho seja um dos melhores técnicos do mundo com os jogadores que ele pegava. King Naldo foi jogado pra ele, o Reinaldão aí. Bruno Cortez. Não dá. Paulo Miranda. Não dá. Então eu acho que o Renato Gaúcho é uma opção muito... O Cebolinha, quando ele tinha o Cebolinha lá, venderam o cara. Então o Renato Gaúcho é um belíssimo técnico. Muito bom se a gente pegar, olhar o elenco que ele tinha com o trabalho que ele fazia. E aí, tem uma das coisas que mais que o Renato Gaúcho poderia ser a solução, e eu sei. Aqui eu sei que era o que a maioria queria, era um cara tipo o Renato Gaúcho no São Paulo, para dar um chacoalhão no elenco. Nós vemos até caras que a gente gosta fazendo coisas que a gente fica com o pé atrás. Luciano, o primeiro deles, né? Rafinha manda muito. Eu acho que as intenções do Rafinha são boas, mas a gente não gosta de jogador mandando tanto, né? Caleri, agora os que a gente gosta, Caleri, Lucas... O Alisson, Rato, a gente sabe que tem ali uma meia dúzia ali que são os bambambãs. Só que isso com o Renato Gaúcho não tem. E se ele conseguiu imprimir, se ele conseguiu fazer coisa boa com aquele elenco do Grêmio, imaginem só o que ele não poderia fazer com o São Paulo, né? Então acho que o Renato Gaúcho passaria a ser uma belíssima opção com os reforços que estão chegando no São Paulo agora, a classificação direta para a Libertadores e esse Zubeldia que, infelizmente, a diretoria fala que ele vai ficar aí. A gente sabe que ele tá basicamente demitido, né? Para tirar esse Zubeldia e já colocar um treinador novo
agora. Só que tem uma situação em paralelo a tudo isso também, mediante a volta do Oscar, só que a diretoria está começando a dar as cartas. A diretoria está começando a influenciar no trabalho do Zubeldia. Zubeldia veio ali, uma coisa que não pegou nada bem, foi ele pedir 5 reforços na coletiva. Toda a diretoria de clube, de time, odeia esse tipo de movimentação de técnico, quando cobra reforço, quando possivelmente fala mal do elenco, publicamente, diante da mídia. E aí a coisa não ficou legal. Então a diretoria fala, peraí, já colocou o Zubeldia pra falar tanto com o Oscar quanto ao Wendel, só que falou assim, beleza, por enquanto você tá nos nossos planos, o que a gente também não acredita muito, né? Pro Casares demitir o Zubeldia é uma fração de segundos, né, pra isso mudar tudo. A gente sabe, tá bancado, todos os treinadores estavam bancados, o Carpini tava, não, nesse momento não tem lógica demitir o Carpini, ele vai continuar, não tem lógica nenhuma, a torcida tem que esperar, também não é assim tão imediato, depois de uma semana, 2, tava demitido. É a mesma história com o Zubeldia, mas são demissões necessárias. Só que Zubeldia foi falar na coletiva lá que queria reforço, a diretoria trabalhando para trazer medalhões como o Wendel e o Oscar, chegou e falou, tudo bem, só que você vai usar a base. E é isso que a gente cobrava, só que não agora, né, Casares? Não quando o ano já foi jogado no lixo. A gente cobrava esse posicionamento se nós tivéssemos diretor de futebol, que infelizmente nós não temos, nós cobrávamos esse posicionamento da diretoria em relação ao trabalho da comissão técnica lá atrás. 6 meses. Faz 6 meses que nós estamos cobrando isso. Porque assim, quer fazer a manutenção do técnico? Chega e fala pra ele. Ou fica todo mundo caladinho, todo mundo vendo os erros, todo mundo vendo ele rebolar ali com o Luciano de meia, não usando o William Gomes, nem chance pro Rian Francisco, não usa jogador contratado, tá todo mundo vendo isso faz pelo menos 6 meses. Aí vocês ficam quietinhos, não falam nada, espera o ano acabar e perder tudo pra ir corrigir? Por que não fez isso antes? Isso é a manutenção do técnico. Você vê um cara que tá errando ali, que não sabe, não conhece São Paulo, você vai lá e corrige. Essa é a manutenção que a gente fala do técnico. Mas beleza. Agora, com os reforços, a diretoria parece que não tá querendo brincar esse ano. Parece que tá olhando o futebol com as contratações, com esses nomes, pelo menos, que agradam muito todos. E fala pra usar a base, que é uma coisa que mexe demais com nós, São Paulinos. Mexe muito um cara não utilizar a base e pior do que isso. Não é nem por não utilizar a base, ele pode usar os jogadores contratados. Mas não saber utilizar a base, como ele faz com o William Gomes, que agora ele tá colocando de centroavante. Isso aí não tem, sabe, não tem a mínima lógica. Vamos torcer pra melhorar e mudar isso. Isso precisa mudar agora no São Paulo. Gente, Oscar, muito próximo do São Paulo, já pra chegar no nosso São Paulo Futebol Clube. Isso é sair de Luciano e ir pra Oscar. Isso é uma reviravolta impressionante, né? Isso é uma coisa que já esperávamos o 10, um meio atacante, porque todo mundo já viu também que ficou ridículo essa história no São Paulo. Só que aí o São Paulo, aí a diretoria faz um golaço, né? Pela questão técnica do Oscar. E aí volta toda a conversa, toda a discussão em relação a Judas, a forma como ele saiu, o Oscar, nós vimos recentemente se posicionar. E aí, galera, entra muito no bastidor de futebol, né? Muito provavelmente, só que vocês podem acreditar no que eu tô falando pra vocês. Parem e prestem atenção nisso. Pode acreditar. Naquele momento em que o Oscar se movimentou em podcasts, deu falas e postagens em redes sociais, qualquer coisa a favor do São Paulo, já tinha possíveis conversas e contatos da diretoria do São Paulo com o Oscar. Não era oficial de vou ir pro São Paulo, mas já tinha conversa e sondagem. O Casares, e aí, Oscar? Voltando pro São Paulo, e aí? Vamos fortalecer isso aí de verdade? Aí o Oscar já começa a preparar, porque sabe do desconforto, da forma como ele saiu com a torcida, como ficou, como é a torcida do São Paulo, maior torcida do mundo, a mais fanática, pelo menos, a que mais ama o clube, que somos nós. Sabe que não é brincadeira aqui, e aí o Oscar já começa a se posicionar de uma forma mais agradável pra nós. Não, a conversa ali não foi essa. Então, só que assim, aí a gente fala, o Oscar foi traiçoeiro com a gente lá atrás. Só que agora, o Oscar topa redução salarial. O Oscar, gente,
topa reduzir o salário, colocar um salário equiparado com o Lucas, que é o melhor hoje, o nosso craque, nosso melhor jogador do elenco disparado. E o Oscar topa vir numa condição bem parecida, se não igual, da do Lucas. Aparentemente está facilitando toda a negociação. O Oscar está fazendo o que todos os nossos ídolos masters fizeram. Ídolos assim, os nossos jogadores que nós amamos, Kaká, Lugano, Lucas, Hernanes, Miranda, quem mais? Luiz Fabiano. O Oscar não teve história nenhuma aqui. Na verdade, ele teve uma história negativa. E agora parece que ele tá topando fazer igual os que voltaram para defender o São Paulo. Muricy, quando voltou como técnico também. Pato. Não, isso aí não. Pato não. Pato. Aí atrapalha o vídeo aqui. Pato que pato. Então o Oscar tá fazendo uma coisa. Não, ele teve uma história negativa com o São Paulo e está fazendo. E ele tá fazendo o que os nossos maiores ídolos fizeram. Ou os jogadores que sempre tiveram no nosso coração. Kaká. Então, será que ele foi tão Judas lá atrás? Eu não podia nem ver o Oscar pintado de ouro. Só que será que ele foi tão incorreto com o São Paulo lá atrás? Ou nós vamos pôr a mão no fogo por essas gestões do São Paulo? Ou nós vamos aqui falar em prol dos conselheiros do São Paulo? Fica difícil, hein? Fica difícil. Com essas atitudes do Oscar agora... Bom, estão falando que ele já está desembarcando no Brasil para assinar contrato com o São Paulo. Gente, neste momento, Oscar muito próximo do São Paulo. Vocês perguntaram para mim, Tidi, o que você acha? Para mim, o Oscar tá fechando com o São Paulo e é maravilhoso. São Paulo ganha... vai ficar num nível técnico absurdo. É só escolher um atacante. Tidi, qual atacante? Qualquer um. Você tem Lucas, Oscar e Caleri. Você tem Lucas e Oscar jogando no ataque. Com o Caleri de centroavante, aí você escolhe Ferreirinha, William Gomes, Eric, Rato. Aí você escolhe um pra colocar e ganhar título. Porque o time fica muito forte. Aí você coloca o Wendel na lateral esquerda, Arboleda, Alan Franco. Não é muito forte. Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo. É muito forte, ainda bem. Ficaria mais forte ainda com um técnico tipo Renato Gaúcho, né? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou atualizando, informando e trazendo pra vocês tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.